Boa noite a todos. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre as noções gerais sobre a atuação estatal no domínio econômico. Tá? Que sejam todos bem-vindos à apresentação de hoje. Vou fazer uma breve apresentação então. O meu nome é Matheus Marafiga. Eu sou acadêmico do 9º semestre do curso de Direito na Faculdade de Direito de Santa Maria e sou servidor público do município de Santa Maria. A nossa proposta de hoje ela é uma proposta de seleção virtual para o cargo de professor de ensino à distância. Tá? Antes de começar a falar sobre a intervenção estatal no domínio econômico, nós precisamos saber o que é o domínio econômico. O domínio econômico ele está previsto no artigo 170, tá? E nesse mesmo artigo ele estabelece que o Estado está plenamente legítimo a intervir no domínio econômico, tá? No quais, no artigo 170, estão previstos todos os princípios do domínio econômico. Então, o artigo 170 da Constituição Federal, ele prevê a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Então, a Constituição Federal ela assegura, né, que a ordem econômica ela deve respeitar, deve assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça, tá? E ela é fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, tá? O primeiro princípio, então, no inciso 1º, é a soberania nacional. O inciso 2º, propriedade privada. No 3, função social da propriedade. 4, livre concorrência. 5, defesa do consumidor. 6, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Isso é muito importante, porque devido ao grau de impacto no meio ambiente, a pessoa vai ser tratada na forma do seu impacto. Tá? No 7, redução das desigualdades regionais e sociais. 8, busca do pleno emprego, isso é importantíssimo também, visto que estamos batendo aí quase 15% da população brasileira no desemprego. E 9, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídos sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Isso é importantíssimo também para fomentar as pequenas empresas, estimular e movimentar a nossa economia. Então, sobre a intervenção estatal, essa intervenção ela está prevista no artigo 173 da Constituição, que prevê, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo conforme definidos em lei. Então, é importante ressaltar que o Estado só pode interferir na economia ou no domínio econômico quando for imperativo da segurança nacional e de relevante interesse coletivo, como previsto na própria lei. Tá? Então, o Estado ele pode interferir na economia de duas formas. Ele pode interferir de forma indireta e de forma direta. A intervenção de forma indireta está prevista no artigo 174. Tá? No artigo 174 diz: como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Ou seja, de forma indireta, o Estado ele interfere
interfere no domínio econômico na forma de fiscalizar o andamento da economia, na forma de incentivo, na forma de planejar, na forma de fomentar as questões econômicas. Então, dessa forma, ele contribui indiretamente, ele intervém indiretamente na economia. A intervenção direta, segundo eu trago aqui daí o professor Giovanni Clark, 2001, o professor Giovanni Clark, ele prevê que a intervenção direta do Estado na economia ocorre quando o Estado cria empresas, tanto empresas públicas que vão interferir na economia, são empresas que vão arrecadar, que vão girar valores, né, que vão contribuir com a economia, tanto empresas públicas quanto empresas de economia mista, concorrendo com as empresas particulares, como agentes, e até mesmo detendo alguns monopólios. Agora eu vou explicar mais ou menos um pouco mais sobre essa questão do monopólio. Concorrendo também em serviços e atividades econômicas. Essa modalidade de intervenção também pode ser denominada direito institucional econômico. Por quê? Porque o Estado ele institui um modelo econômico próprio, tá? Então, só podem ocorrer intervenções de forma direta por parte do Estado através dessas empresas de economia mista e empresas públicas. Então, o que seriam empresas públicas e empresas de economia mista? Empresa pública, um exemplo de empresa pública é considerada a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa do Estado brasileiro, é o banco, né, Caixa Econômica Federal. Empresas de economia mista são consideradas a Petrobras e o Banco do Brasil, no qual o Brasil, o Estado brasileiro, ele detém 51% ou 50% das ações dessas duas empresas, sendo empresas de capital aberto e com investidores até mesmo fora do país. Como eu havia falado anteriormente, pode ocorrer em forma de monopólio. Qual é a empresa que é considerada de monopólio no Estado brasileiro? A Petrobras. A Petrobras é uma empresa que detém o monopólio do petróleo, que seria, no caso, o refino, a distribuição e a taxação da questão dos preços e da forma de compra, venda e exportação do petróleo aqui no Estado brasileiro. Então, sendo o Brasil acionista majoritário dessa empresa. Então, sobre a intervenção do Estado na economia, a nossa aula de hoje seria isso. Gostaria, então, de agradecer a presença de todos e se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo nos meus canais, que eu vou deixar disponível a seguir. Muito obrigado a todos e uma boa noite.